Olá, bem-vindos e bem-vindas a mais um Direito Cast. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça em um tema que é simplesmente central na execução penal aqui no Brasil. Mas antes de começar, já deixa o like e compartilha este material nas suas redes sociais. Ajuda demais. Pensa só, uma pessoa foi julgada, a sentença condenatória saiu e não cabe mais recurso. A partir daí surge a pergunta que vale ouro, tá? E como essa pena vai ser cumprida na prática? Entender os regimes de cumprimento é essencial. Não é só para quem atua na área criminal, não, é para qualquer profissional do direito. É nesse momento que a decisão do juiz sai do papel e vira realidade. E é exatamente esse processo que a gente vai destrinchar hoje. Para nossa conversa ficar bem organizada, a gente vai seguir 5 pontos principais. Primeiro, vamos entender o princípio da individualização, que é a base de tudo. Depois, a gente passa pelos 3 regimes de pena. Na sequência, vamos ver como funciona a progressão e também a regressão. E para fechar, vamos falar de alguns casos especiais que sempre geram dúvida, como a prisão domiciliar e o famoso RDD. Então, vamos lá. Para começar, a gente precisa construir a fundação. Antes de sair falando dos regimes, é fundamental entender o princípio que comanda toda a execução penal, a individualização da pena. E olha só o que a lei diz. A Lei de Execução Penal, a LEP, já começa deixando bem claro que cada pessoa é uma pessoa. A execução da pena não pode ser uma receita de bolo, igual para todo mundo. Ela precisa ser adaptada, levando em conta os antecedentes, a personalidade, a história de cada condenado. A ideia é criar um plano de execução único, individualizado. Agora vamos tirar uma dúvida bem comum. Qual a diferença entre o exame de classificação e o exame criminológico? Bom, o de classificação é feito logo que a pessoa entra no sistema. Ele é mais geral e serve para orientar o início do cumprimento da pena. Já o criminológico é mais específico. Ele é feito durante a execução para analisar a periculosidade e ver se a pessoa tem condições de receber benefícios, como a progressão de regime. São 2 ferramentas diferentes, mas ambas super importantes nesse processo de individualização. Certo. Com essa base da individualização bem entendida, agora sim a gente pode ir para o coração do nosso tema, os 3 regimes de cumprimento de pena que existem no Brasil. O regime fechado, como o nome já sugere, é o mais rigoroso de todos. A pessoa cumpre a pena o tempo todo dentro de um estabelecimento penal, que geralmente é uma penitenciária de segurança máxima ou média. Normalmente é por onde começam as condenações mais altas e é o que mais restringe a liberdade. O degrau seguinte é o regime semiaberto. Aqui, a pena é cumprida em lugares como colônias agrícolas ou industriais. A grande diferença é que nesse regime, a pessoa pode trabalhar ou estudar fora da unidade durante o dia. Mas atenção, tem a obrigação de voltar para dormir no estabelecimento. É um estágio intermediário, que já começa a pensar na reintegração social. E por fim, o regime aberto. Esse é o menos restritivo e depende muito da autodisciplina e da responsabilidade da pessoa. A pena é cumprida numa casa de albergado. Na prática, como faltam essas casas em muitos lugares, acaba se convertendo em prisão domiciliar. A pessoa pode trabalhar e fazer suas coisas durante o dia, mas tem que se recolher em casa à noite e nos fins de semana. Essa tabela aqui resume tudo de um jeito bem visual. Dá para ver direitinho a escada da liberdade. O trabalho externo, por exemplo, que é uma exceção no fechado, vira a regra no semiaberto e aberto. Isso também afeta o direito às saídas temporárias. Fica muito clara a lógica progressiva do sistema. E essa lógica tem um nome: progressão. O sistema penal brasileiro foi pensado para ser progressivo. Em regra, a ideia é que a pessoa não fique no regime mais duro para sempre. Então vamos entender agora como funciona essa subida de um regime para o outro. A ideia de progredir parece simples, né? Mas como isso acontece de verdade? Quais são as regras do jogo que permitem alguém sair do fechado para o semiaberto e depois do semiaberto para o aberto? Então, para progredir de regime, precisa preencher 2 requisitos. E tem que ser os 2 juntos, não adianta ter um só. O primeiro é o requisito objetivo, ter cumprido um pedaço da pena, uma fração, que muda dependendo do crime. O segundo é o subjetivo, ter bom comportamento na prisão, o que é confirmado por um atestado do diretor do presídio. Sem essas 2 coisas não tem progressão. Olha, se esse conteúdo está te ajudando, aproveita para compartilhar com seus amigos ou nas suas redes sociais. Isso ajuda muito a fortalecer e desenvolver ainda mais o nosso canal. Mas nem tudo são flores. O caminho não é só para frente. O sistema também prevê a regressão, ou seja, a pessoa pode voltar para um regime mais severo do que aquele em que estava. E o que leva alguém a regredir? O principal motivo é o cometimento de uma falta grave. E o que é isso?
É qualquer atitude do condenado que, pela sua seriedade, bagunça a disciplina e a ordem da prisão. E isso, claro, gera consequências bem sérias, como a perda de benefícios e a regressão de regime. E para não ficar só na teoria, a própria lei dá exemplos bem claros do que é uma falta grave. O artigo 50 da LEP lista várias situações. Por exemplo, tentar organizar uma rebelião, fugir, ter um celular escondido, desobedecer um funcionário ou até se recusar a fazer a coleta de material genético. Tudo isso pode levar à regressão e a outras punições. Para a gente fechar, vamos dar uma olhada em duas situações que fogem um pouco da regra geral e que são super importantes na prática: a prisão domiciliar e o regime disciplinar diferenciado, o tal do RDD. A prisão domiciliar, em regra, é um benefício para quem já está no regime aberto e se encaixa em situações muito específicas, que estão lá no artigo 117 da LEP. Por exemplo, ser maior de 70 anos, ter uma doença muito grave, ser gestante, ou ser mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência. É importante dizer que, embora a lei seja um pouco restrita, os tribunais têm ampliado essa possibilidade, principalmente para mães, pensando sempre no bem-estar da criança. E agora muita atenção, porque este é um dos maiores erros que as pessoas cometem. O RDD não é um quarto regime de pena. Vamos deixar isso bem claro. Regimes são o jeito que a pena é cumprida: fechado, semiaberto e aberto. O RDD é outra coisa. Ele é uma sanção, um castigo disciplinar, temporário e o mais pesado de todos, aplicado para quem comete faltas gravíssimas. E dá para entender por que o RDD é uma sanção, quando a gente olha as regras dele que estão no artigo 52 da LEP. A duração máxima é de até 2 anos, a pessoa fica numa cela individual, as visitas são só a cada 15 dias e sem nenhum contato físico, e o banho de sol é limitado a 2 horas por dia. Ou seja, é um isolamento bem rigoroso, mostrando que ele é mesmo a punição, e não um regime comum. E tudo isso que a gente conversou hoje nos deixa com uma reflexão final, né? A lei diz que um dos objetivos da pena é a ressocialização. Ao mesmo tempo, o sistema tem mecanismos de disciplina muito duros, como a regressão e o RDD. Então, a grande pergunta que fica é: como o sistema consegue equilibrar essa necessidade de manter a ordem e punir com o objetivo de, um dia, reintegrar essa pessoa de volta à sociedade? É uma questão complexa, talvez a mais importante de toda a execução penal. Pessoal, muito obrigado pela companhia até aqui. Se este material foi útil, considere seguir o DireitoCast no Spotify para mais áudios como este. E não se esqueça, deixar o like é um gesto simples, mas que é muito, muito importante para a gente. Ajuda o nosso trabalho a chegar a mais pessoas. Para mais conteúdo em vídeo, é só procurar por DireitoCast no YouTube ou no TikTok. Espero que esta análise tenha ajudado a clarear as coisas. Um abraço e até a próxima!